Ei, pessoal, tudo bem? Ai, que vontade de abraçar vocês. Mas enquanto a gente não pode abraçar, a gente vai por aqui, né? Que é um caminho que Deus deu pra gente, que a gente tá usando com sabedoria para abençoar um ao outro. E eu vim compartilhar a palavra com vocês, que está registrada no Salmo 126, um texto que a gente já ouviu muito do pastor Ebenezer e hoje vai ouvir de mim. Um texto que a gente ama muito porque, especialmente nesse tempo, se aproxima muito do que a gente está sentindo e tem muito a ver com a nossa história também de libertação. Então abra aí sua Bíblia no Salmo 126, que eu vou ler aqui para vocês também, e nós vamos aplicar de uma maneira muito simples, mas também com muito amor, muito carinho, como sempre é toda palavra que eu tento trazer aqui para vocês, né? Aqui, igreja, aqui na igreja. Com muito coração, né? É a palavra que eu vou ministrar para vocês hoje. Então vamos ler? Salmo 126? Vamos lá. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito dos rios, seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria, e aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Eu escolhi esse texto enquanto ouvia o pastor Marcos pregar, e esse texto veio ao meu coração, foi enchendo o meu coração de vontade de falar dele, porque é um texto realmente muito especial. É um texto que trata da volta do povo de um cativeiro, é um texto relatado, narrado no passado, no presente, mas também no futuro. Uma narrativa completa nessa questão. E eles relatam, o salmista relata essa volta deles do cativeiro e como que isso produzia alegria, ao mesmo tempo que produzia choro, e eles estão envoltos ali nesse rio de sentimento e se situam então nesse lugar de alegria, nesse lugar de sentimento, nesse lugar onde eles conseguem perceber de fato o que Deus tinha feito por eles. Então, assim, somente para iniciar essa palavra, eu queria fazer uma pequena aplicação desse início, porque é um início que nos situa também naquilo que nós vamos continuar falando aqui nesse texto, né? O versículo 1 fala: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Quando o Senhor nos trouxe de volta, eles estão relembrando a libertação do cativeiro. E aí eu pensei em duas coisas a nosso respeito. Nós também já temos esse sentimento de libertação do cativeiro. E o primeiro cativeiro que Deus nos libertou foi do cativeiro do pecado. A gente não está totalmente liberto do pecado no sentido da sua presença, da sua influência, mas nós estamos livres do poder do pecado, um poder dominador que não te dá a possibilidade de fazer diferente, debaixo de um reino do pecado. Nós não estamos mais, porque Jesus Cristo já nos libertou. Amém? Então, mas nós estamos aqui com a presença do pecado, mas já temos o que celebrar, nós não somos mais escravos do pecado. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, na atual situação que nós estamos percebendo muitas libertações da parte de Deus. Essa é a minha leitura para a vida da igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo libertos. Disse isso para algumas pessoas que conversei por outros meios aqui, de como Deus tem levantado pilares, reconstruído pilares nas nossas vidas, nesse tempo de reclusão que nós estamos, coisas que nós já pensávamos em viver há muito tempo e coisas que a gente luta há muito tempo e a gente está conseguindo viver só hoje, porque hoje a gente tem tempo para tudo isso, né? Falei a respeito da minha alegria de ver os pais ensinando os filhos em casa, né? Um pilar que eu tenho
lutado já há alguns anos na igreja sobre o sacerdócio paterno, e hoje a gente consegue perceber que essa é a única via de ensino dos filhos, são os próprios pais. Então Deus, por meio dessa situação, tem nos libertado de alguns paradigmas, né? Lembra do Quebrando Paradigmas, né? Quem já leu o livro? Deus tem nos libertado desse paradigma de que a coisa só acontece quando a gente vai para a igreja, só acontece quando a gente está lá na igreja, de que só prega quem é ordenado e quem está ensinando lá na igreja. E hoje os pais precisam ensinar os filhos em casa, porque a gente não tem a via da igreja hoje. E foi tão rápido, né? Nos pegou de surpresa. É claro que isso não nega o valor e a importância da igreja de maneira alguma. Todo mundo sabe da minha paixão pela igreja e como que eu gostaria de estar na igreja agora. Mas eu entendo que Deus, por meio de alguns caminhos, quebra alguns pilares e reconstrói e faz outros, porque Ele é Deus e porque Ele pode fazer muito mais do que a gente imagina que Ele faça. Então este tempo também é um tempo de libertação. Eu creio que Deus está nos trazendo de volta para Jerusalém, de volta para o centro da sua vontade, nos dando de novo coisas que nós tínhamos perdido. Em que situação nós nos reuniríamos 3 vezes por dia para orar, ler a Bíblia e agradecer e pedir? Em situação nenhuma. Então há também em todo o caos um tempo de libertação para a glória do nome de Jesus. É isso que nós estamos vivendo. E aí então, gente, situado nessa libertação, nós precisamos também olhar para frente. Lembra que eu falei que o Salmo, ele retrata presente, passado e futuro? Então, ele, ao olhar para trás, ele se situa no presente, dentro de algo que Deus já tinha feito. E agora ele olha para o futuro e começa a fazer, então, essa belíssima oração que nós vamos aplicar nas nossas vidas agora. Essa oração, ela traz alguns pontos muito importantes para a gente poder visualizar e aplicar. E a primeira coisa é o que está lá no versículo 4. O versículo 4 diz assim: o Senhor, ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito do rio seco. Fiquei pensando no que seria o leito de um rio seco, né? É um pedido bem... como que eu posso dizer? Não é exagerado, não. Ousado, é um pedido ousado. E aí é isso que eu queria te dizer. Quando nós sabemos o que Deus fez e está fazendo, né? Falei de 2 coisas, que uma que Deus já fez e uma que Deus está fazendo. A libertação do pecado e a libertação dos nossos paradigmas. Deus continua nos libertando. Quando a gente se situa nesse presente e compreende o que Deus fez, o que acontece é que a nossa oração, ela passa a ser uma oração cheia de esperança, uma esperança ousada, que não é uma esperançazinha pequena, uma esperança qualquer, uma esperança ousada. Ele pede, o salmista pede que o Senhor faça com que a prosperidade daquele povo venha de volta, como se enche o leito de um rio seco. Não é um rio que já está cheio e que transborda porque a chuva vem. É um rio que está seco e que pode encher de novo. Olha que ousadia a do salmista. Pedir ao Senhor que encha de novo o leito. Então, gente, o que eu fico pensando aqui é que quando a gente está certo do que Deus fez e continua fazendo no nosso meio, a nossa oração é uma oração de esperança. Ela não é uma oração de desespero, ela é uma oração de esperança, de que coisas que nós nem sequer imaginamos que vai acontecer, ela pode acontecer, porque Deus é poderoso para isso. Deus pode nos fazer prosperar, nos dando muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos que Ele pode fazer. E aí eu me lembrei de Efésios 3:20, né, que Deus vai nos dar, pode nos dar muito mais, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. A nossa oração precisa estar embasada nessa esperança que a palavra de Deus nos dá. Nós vamos receber muito mais do que o que a gente pede ou pensa, porque Deus é poderoso para encher o leito de um rio seco, não é um rio que já está cheio. Essa oração do salmista nos remete a essa esperança que deve estar preenchida no nosso coração, porque nós sabemos do que Deus nos libertou e temos consciência hoje daquilo que Ele está fazendo no nosso coração, enquanto nós estamos aqui dentro das nossas casas, tentando entender tudo o que está acontecendo sem entender. Deus está nos libertando e nos dando novos pilares para que nós possamos crescer
e prosperar como um rio seco, mas que vai se encher até transbordar.